vai estar falando aqui, não é só o Rodrigo treinador, vai estar falando aqui o Rodrigo atleta, o Rodrigo professor, o Rodrigo ser humano, né? E todas essas experiências que eu tive aqui, formação acadêmica, o professor Pescana fez parte dessa formação, não só nas experiências como treinador ali também, como atleta, tudo que eu vou falar para vocês não se encontrem somente em livros, em palestras, de repente em conteúdos novos, em artigos científicos. Tudo isso aqui que eu vivi, formação acadêmica, minha experiência profissional e como atleta, é o conteúdo que eu vou estar trazendo para vocês. Tá? Então, não é uma verdade absoluta, acho que não existe verdade absoluta, por isso que eu estou aqui para passar minha experiência, eu quero que vocês contribuam com isso. Né? A respeito de matemática que provavelmente a gente deve ter tido ali nas primeiras aulas de treinamento, ou de repente nas aulas básicas de natação, só que é algo básico, só que é primordial. Né? Zonas de treinamento. Né? Vamos lá. Mais perto? Tá. Falando em treinamento, né? O que é o treinamento? Treinamento físico é uma importante atividade que utiliza o movimento humano como base para desenvolvimento de capacidades psicofísicas, a gente pensa em mente e corpo, né? Que evoluem progressivamente o desempenho e função fisiológica de diversos sistemas corporais. Então, sempre quando a gente fala em treinamento, a gente não pode pensar simplesmente no corpo, no físico, né? O treinamento ele tem total ligação corpo e mente, né? As ações que a gente faz, todos os movimentos, cabeça que manda. Isso é treinado, né? Comando, a atitude que você tem, a cabeça que manda. Então, tudo que é respeito a desempenho, funções fisiológicas, tudo isso é treinável, né? Então, isso é o treinamento. Os princípios do treinamento, eu não vou me aprofundar nessa parte, mas eu coloquei aqui só para relembrar o que permeia o treinamento, né? Quais são os pilares do treinamento, né? O princípio da individualidade biológica, que vocês devem ouvir bastante, né? Cada indivíduo é um indivíduo. O princípio da adaptação, que você precisa gerar adaptação no estímulo para ter um desenvolvimento. O princípio da sobrecarga, que é, de repente, vários princípios de sobrecarga, seja volume, intensidade, intervalo, duração. O princípio da continuidade, que o atleta, o aluno, ele precisa ter uma continuidade naquela atividade para ter uma progressão. O princípio da reversibilidade, que é o famoso destreino. Então, você constrói. Se você para esse ciclo, se você encerra esse treinamento, você tem o processo reverso, você destreina. Né? O princípio da progressão, que aí é onde entra a ciência maior do professor, de como direcionar os esforços, né, e as cargas. E o princípio da especificidade, que hoje, no caso, eu vou falar um pouco mais sobre a natação de piscina, né? Vamos ter palestras sobre natação de triatlon, natação de águas abertas. Então, o princípio da especificidade, eu vou tentar trazer um pouco mais para a parte da natação master, qualidade de vida, nadadores amadores, que eu acho que é o 95% aqui do nosso público. Né? E a temática aí, o que são zonas de treinamento? Né? São as divisões. Então, zonas de treinamento são divisões de escala. Bom dia, já aqui. Hoje tem um evento muito... Obrigado pelo apoio, não sei de onde veio, obrigado. Chamou atenção, chamou atenção. Pegadinha. Voltando, ó. Foi impactante, Daniel, cuidado. Né? Ó, zonas de treinamento são divisões de escala que determinam a faixa de esforço, sendo da mais leve a mais intensa. Então, provavelmente todo mundo, assim, tentando dar uma resumida, quando a gente fala de treinamento lá na faculdade, um dos primeiros conceitos, qual que é a diferença, por exemplo, do praticante de atividade física e a pessoa que está treinando? Bem a grosso modo era assim, atividade física 2 vezes por semana. A partir de 3 vezes por semana, você pode chamar que você está treinando, que você está começando a ter um desenvolvimento maior das capacidades, você começa a gerar mais adaptações no seu corpo. Então, vamos entender como treinamento pessoas e praticantes que fazem atividade 3 vezes por semana a mais. Menos que isso, praticantes de atividade física. Alguém discorda, concorda? Faz sentido o que eu estou dizendo?
Sim, sim. Treinamento, assim, pensando no âmbito geral, sempre é com um foco, de repente, ou seja competitivo, ou seja de desenvolvimento de habilidades. Não necessariamente a atividade física você não tem um foco, mas prezando mais, o foco seria a qualidade de vida e a saúde, né? Zonas de treinamento, elas ajudam a determinar quando o esforço é leve, moderado ou forte. Então, às vezes você tem aquela percepção, eu nadei fraco, mas fraco como? Dentro de que zona de treinamento? Eu acho que foi moderado, porque não estou nem tão cansado e também não consigo fazer muito. Não consigo fazer mais nada. Identificar o que você está fazendo dentro do treinamento. Cada uma dessas zonas possui características, tem aplicabilidade, elas têm nomes e estruturas diferentes. Que nem como eu falei, dentro da natação de piscina, que é o que eu vou abordar mais, a gente tem as nomenclaturas, que acho que a maioria deve abordar aqui. A1, A2, A3, já dando um spoiler nos próximos slides, mas no triatlon, outras nomenclaturas. Águas abertas, já vi outras nomenclaturas. No ciclismo, na corrida. Então, as zonas de treinamento, se você pensar fisiologicamente, é uma só, né? Cada uma tem, só que daí cada um dá um nome diferente para elas, determinado aí pela modalidade, pela aplicabilidade de cada um. A gente divide em duas grandes partes, né? Zonas aeróbicas e zonas anaeróbicas. Né? E aí também pegando o gancho do que o Daniel falou, treinamento não é um negócio muito gostoso, né? Não é muito fácil, dor e tal. E cada zona de treinamento, dependendo se você é um atleta de alto rendimento ou não, tem as suas dificuldades. Né? Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui. Zonas aeróbicas e zonas anaeróbicas. Começando pelas zonas aeróbicas de treinamento aqui. A0, essa aqui todo mundo gosta, essa aqui é uma delícia. Tem uns que nem chamam de A0, porque falam, não, isso aqui é tão fraco que não vale a pena falar. O que é o A0, assim, bem genericamente, né? É a velocidade de aquecimento, né? A sua frequência cardíaca não sobe. É um pouco mais difícil do que sentar. De repente, eu já tenho um. O objetivo de esforço, pensando numa escala de 1 a 10, de para 2. Então, a intensidade super baixa. Para começar o treino, sabe? Você sai batimento, 70, 80 batimentos, você leva e você começa a preparar o corpo para o restante. Então, alguns exemplos aqui de séries de A0. Vamos lá, pessoal, 600 metros à vontade para acordar. Ótimo. 2 vezes, 150 livre, 100 educativo, 50 palmateiro. Então, são variações de aquecimento, né? Eu tô tentando, que nem eu falei, eu estou tentando trazer para o público-alvo aqui, que é a qualidade de vida, nadadores massas, nadadores amadores. Eu sei que no alto rendimento, às vezes, o treinador chega e fala, você vai aquecer 10 de 100 a cada 30. Acontece, ou você vai fazer um aquecimento para tempo, ou você vai trabalhar uma intensidade maior. Eu estou tentando trazer um pouco mais para o nosso público, tá? A1, vamos lá. Na literatura falam muito em limiar aeróbico, né? Então seria aí o primeiro limiar da capacidade aeróbica. A velocidade que é executada é uma velocidade leve e confortável. Eu costumo falar para os alunos que é aquela intensidade que dá para você cruzar o oceano, dá para você nadar uma travessia de 10 quilômetros. Obviamente que a sensação é mais do que a 1. Mas a velocidade que você nada, geralmente, é uma velocidade de A1. Marcos, é mais ou menos isso? Não? Geralmente, a velocidade que você nada a grandes distâncias é a velocidade que você geralmente executa no treino em A1. Isso pensando na questão fisiológica. Né? Frequência cardíaca de 50% a 60% da frequência máxima. Né? Percepção subjetiva de esforço. De 3 a 5. Vocês vão perceber que essa variação aqui, por exemplo, 50 a 60, 3 a 5. Primeiro, vai muito do grau de treinabilidade do atleta, se é um atleta experiente, mais treinado, se é, de repente, uma pessoa que tem mais característica anaeróbica, ou seja, aquele cara velocista, mais explosivo, que o A1 para ele já não é aquela coisa tão gostosa. Ele se sente nadando confortável, porém já é um esforço não 3, de repente 4, 5. Né? De série. Quando eu falo em volumes de série, seria
o volume do estímulo que geralmente é realizado num treino. Então, por exemplo, nem eu dei lá no A0, 600 metros à vontade. Vamos supor que o volume mínimo aqui do A1 são 600 metros. Então, 12 de 50 em A1. Isso seria um volume mínimo. Ou 8 minutos de duração da série. E isso você consegue trabalhar dentro do sistema energético da capacidade A1. Né? Os intervalos. Para tiros curtos, que aqui a distância dos tiros, 25 metros seriam tiros curtos, de 5 a 10 segundos. Então, o atleta vai fazer séries de 25 metros até 50 metros, de 5 a 10 segundos. Se ele nadou em A1, ele recuperou totalmente, ele consegue fazer isso até amanhã. Tiros médios. Aí a gente pensa de 100 até 400 metros, considerando um tiro médio, de 10 a 20 segundos, executado em A1, tranquilo. Tiros longos, que aí não tem metragem limite. Que é assim, A1, como é a intensidade mais baixa, de repente, do treinamento, você pode fazer séries super longas. Marcos, qual foi a maior distância que você já fez direto em A1? Não treina assim, fala, roda em A1 aí para sempre. 4.000, 5.000, você já fez tiro de 4.000? Sim. Então, assim, não tem muito limite, né, de série. Que nem, por exemplo, trazendo para a questão da piscina, dificilmente, às vezes, para uma equipe que tem mais ou menos 1 hora de treino, a gente vai trabalhar com estímulos maiores do que 1.000, 1.500 metros, pensando em público de piscina. Né? Exemplos de séries, olha lá. 24 de 25 grau A1 com 5 segundos de intervalo. 5 segundos de intervalo? Se você está em A1, é chegar 18, prepara, vai. Pô, você consegue incidir para sempre. 12 de 50 A1. Ali eu botei uma outra variação de intervalo. Né? Aquele arroba ali é o a cada. Né? Eu não sei como que a maioria... Então, a gente fala que é intervalo fechado. Então, vamos supor, um atleta que nada para 37, o A1. Ele consegue fazer ali a cada 45, descansando 8 segundos. Mas daí tem um atleta que chega para 52, daí ele faz a cada 1 minuto. Quem treina comigo, tem um pessoal aqui que já treina comigo, ou treina comigo, eu sempre boto esses intervalos variados, né? Então, a cada 45 a 1 minuto. Mas não necessariamente é 45 minutos, pode estar 50, 55. 1 minuto não dá, 1,5. Aí, ou, de repente, eu falo, se não se encaixou no cada, arredonda 10 segundos, é uma outra maneira de trabalhar também. Ali outras variações, né, de mudanças de distância, então 300 de crawl em A1 com 20 de pausa, e 100 crawl A1 com 10 de pausa, aí repete a série. Ou 10 de 200 ali, variando crawl, medley estilo, com 10 a 20. Isso é algo que eu geralmente faço, não sei se está certo ou se está errado, mas eu acho que a maioria vai concordar. A intensidade do A1 nadando crawl é algo mais confortável. Quando a gente coloca estilo em medley, o A1 já começa a trazer o A2, né? O A1 já começa a ficar mais difícil. E aí é onde geralmente aumenta um pouco os intervalos, né? Mais para tentar trabalhar uma condição técnica melhor, trabalhar a questão dos estilos, porque nadar estilos, por exemplo, borboleta e peito, devagar, tecnicamente errado, não é válido. Na minha concepção, nado sempre focando na técnica, aí eu prefiro até que o intervalo seja um pouco maior. A2 seria a segunda faixa do limiar, aí, limiar anaeróbico, né? Que é onde na faculdade eles falam do estado estável, que é o quanto você gasta, o quanto você consome de energia, o quanto você recupera. Então é aquele lance. Você não consegue cruzar o oceano nadando em A2. Mas, por exemplo, você vai fazer um tiro, o intervalo que for proposto te recupera parcialmente para você conseguir manter aquilo no intervalo de tempo que vocês vão ver aqui, ó. É o equilíbrio entre o gasto e a recuperação. Então, 1,10. Beleza. Prepara, vai. Beleza. No próximo você vai chegar com uma ofegância, mas você vai conseguir manter 1,10. Você vai entrar naquele equilíbrio. Quanto você gasta, quanto você recupera. Né? É o aeróbico rápido, que falam também, o A2. Tem várias nomenclaturas. Né? Intensidade pensando em frequência cardíaca máxima, de 60 a 70. Eu coloquei essa relação da frequência cardíaca máxima. Assim, acredito que a maioria dos professores aqui não conseguem ou não, às vezes não tem logística para os alunos mensurarem a frequência cardíaca no meio do treino. Alguns com relógio conseguem.
Mas pensando principalmente em alunos mais iniciantes, ou de repente um pessoal mais idoso, eu sempre recomendo, por uma margem de segurança nossa, focar na frequência cardíaca máxima. Então, a gente aprendeu na faculdade lá, 220 menos a idade seria subentendido uma frequência cardíaca máxima. Ou, de repente, mediante um teste ergométrico, a gente subentende que o atleta de 60 anos ele chegou a 150 de frequência máxima. Beleza, vamos trabalhar em cima dessa frequência. O professor fica com um resguardo, trabalha com uma qualidade, aí, vem da evolução e a treinabilidade do aluno, a gente pode, de repente, descartar a frequência cardíaca máxima e focar mais na percepção subjetiva de esforço, que eu acho que hoje em dia o público amador e os nadadores master é onde mais se encaixa, né? Porque é o mais prático. Aí a percepção subjetiva de esforço do A2 é isso aí, 5 a 7. É aquele moderado para o velocista já fica um 7, né? Um velocista, o A2 já é um treino cansativo. Provavelmente devia sofrer bastante nas séries de A2, né? Nadava 50 e 100, às vezes o 200. Ainda ele nadava o 200, beleza. Mas, por exemplo, eu, Carla, nossa, A2 já mata já, né? E os volumes de série? Aí, a partir de 500 metros, já pode falar que você está fazendo uma série de A2. De 500 metros a 6 minutos de duração, pensando num bloco de série, né? Os intervalos, aí eles aumentam pouco em relação ao A1. Não é que, nossa, aumentou um pouco a intensidade, vai aumentar muito o intervalo. Não, o intervalo ele aumenta sutilmente. De 10 a 15 segundos para tiros curtos, né? De 25 a 50 metros. De 10 a 30 segundos para tiros médios. De 30 a 80 segundos para tiro longo. Aí as distâncias dos tiros de tempo de intervalo, distância dos tiros, só que dependendo do nível do atleta, dependendo da treinabilidade dele, do objetivo, isso pode mudar, né? Às vezes o professor está com um aluno que é mais iniciante, que ele não tem uma capacidade de recuperação muito alta. Se eu der 30 segundos para ele fazer 3 de 400, não vai dar. Então, aí a gente adapta, ó. Ou, de repente, diminui a metragem do tiro, porque às vezes num grupo você não tem, você está sozinho, você precisa adaptar para todo mundo. Você diminui a velocidade, o volume do tiro, ou você aumenta o intervalo para ele, né? A gente tenta adaptar para causar um efeito de A2 em todo mundo, né? Porque daí vai naquele princípio do treinamento, individualidade biológica, especificidade. Então, tem que tentar, o professor, na hora, ele tem que tentar ter esse jogo de cintura de ser assertivo, porque às vezes o intervalo está muito fácil para ela está descansando 30 segundos, porque ela está bocejando ali. O menino, 30 segundos, ele não... Pelo amor de Deus, deixa eu descansar esse tiro, deixa ele fazer 50. Então, aí pensando em grupo, nadadores amadores, nadadores masters, o professor tem que ter esse olhar clínico. Isso faz toda a diferença. Exemplos de séries aí. 20 de 25 crawl com 10 de pausa. Ali era 5, já passou para 10. É muito? Não, não é muito. Então, você fez lá, ele estava nadando para 18, agora ele vai nadar para 16. Vai descansar 10 segundos. Já fica mais ofegante. O A2, para quem está acostumado a treinar, é aquela intensidade que você chega ofegante, dá tipo 3 respiradas, a frequência já começa a baixar, esses 10 segundos já é o suficiente para você fazer o outro no mesmo tempo, na mesma percepção de esforço. É aquele equilíbrio. Você cansou, você descansou, recuperou. E assim você vai. Não consegue fazer cruzando o oceano, mas consegue fazer distâncias maiores, né? Ainda dentro da zona aeróbica, aí o A3, tá? Ou conhecido como VO2 máximo, potência aeróbica, né? É uma velocidade média para alta, né? Fadigante. A3 dentro do aeróbico é aquela velocidade que realmente cansa, né? Que é a transição ali entre o aeróbico e anaeróbico, onde o professor ele tem que dar bastante instrução para o atleta e ter o olho clínico de saber se ele está em A3 ou se ele já está indo para o anaeróbico, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar bastante na prática, mas eu já vou adiantar um pouquinho. Sempre quando se fala nas zonas de treinamento, eu vou tentar dar uma generalizada falando mais do nado crawl, que acho que fica um pouco mais fácil de todo mundo visualizar. Eu sempre falo para o pessoal criar padrões, tá? Padrões de nado de A1, padrões de nado de A2. Então, por exemplo, o que é o A1? O A1 é pouca pressão na água,
é um bom alinhamento do corpo, é um batimento de perna fraco, é oxigenando bastante. O que seria o A2? O A2 uma pressão maior na água, pouca perna a mais, a respiração ainda oxigenando bastante. Aí o A3 é onde entra uma intensidade de perna mais alta, uma aplicação de força superior, de repente um bloqueio respiratório maior, né? Mas sempre focando na técnica, a técnica sempre vindo antes da questão do esforço e da velocidade propriamente dita, né? Percepção subjetiva de esforço, aí ela já sobe bem. 7, pensando no pessoal mais do condicionamento aeróbico, pessoal fundista. Para um velocista, o A3 já é um encontro com a morte, já quase. Ó, uma percepção subjetiva de 9. Já é muito fadigante, já é bem cansativo. E os volumes de série a partir de 400 metros ou 5 minutos de duração. Isso aqui, quando vocês forem pensar, de repente, em montar uma sessão de treino, eu vou montar uma série de A3. Vocês têm que pensar pelo menos ali num volume de 400 metros a 5 minutos. Isso é regra? Não, não é uma regra, mas é um norte, tá? Isso pensando num público médio. O meu aluno é iniciante, eu vou começar com 8 de 53 para ele? Não, pode começar de repente com 3 de 50, ou 8 de 50, 1 a 1 a 3. Tentar dar uma noção de duração do esforço naquela intensidade, senão você não atinge o metabolismo, você não atinge aquela zona de treinamento. Porque zona de treinamento é um momento que você está fazendo aquela atividade. Não é um de 100 a 2, isso não é uma zona de treinamento, isso é um estímulo, isso é um tiro, né? Então, pensando em zona, que seria uma série, onde você realmente desenvolve as capacidades, você tem que pensar num volume de 400 metros. Então, pensando num público médio, se você trabalhou 8 de 50 a cada 1,10, sei lá, depois eu vou falar dos intervalos, ou que nem ali, 5 minutos, vamos supor, um aluno iniciante, ele vai fazer 5 de 25 a cada 1 minuto, só que o aluno iniciante nada para 30, isso aí ele já atingiu o metabolismo, a zona de treinamento a 3. Beleza. Para alguns, 5 de 25 a cada 1 minuto pode parecer muito pouco, mas para outros essa é a série da vida, né? Os intervalos, aqui já começa a ficar um pouco mais agradável em relação aos intervalos. Por quê? Como é a transição do aeróbico para anaeróbico, se eu nadar numa intensidade submáxima e descansar muito pouco, eu perco qualidade técnica, eu não consigo executar essa intensidade durante muito tempo. Pensando ali naqueles 400 metros ali, se eu fizer séries de A3 descansando 15 segundos, eu não consigo fazer 3, 4 de 50. Né? Mesmo um atleta super gabaritado. Utilizada a pausa de 1 para 1. Tá? 1 para 1 em tiros de 100, 1 para 1,5 a 1/3 em séries de 200 a 400, e podendo variar do nível do atleta ou da fase de treinamento. O que é 1 para 1? Alguém quer me ajudar aqui? Isso. Então, por exemplo, vamos pensar num tempo fácil, tá? O menino nadou para 1 minuto e 50 livre. 1 minuto. Ele tem 1 minuto de descanso. Isso é 1 para 1. Tempo de execução com tempo de recuperação. Então, isso é um esforço de 1 para 1. 1 para meio. Então, por exemplo, ele nadou para 1 minuto e 50. Ele vai descansar 30 segundos. Ou 1 para 1/3. Ele nadou para 1 minuto, ele vai descansar 20 segundos. Só que essas estratégias de intervalo vai depender muito ali, ó, do nível do atleta, nível de treinabilidade ou de habilidade, né? E da fase de treinamento. Então, por exemplo, às vezes com o mesmo atleta, eu posso variar a estratégia dependendo da fase de treinamento. Então, eu comecei a primeira fase de treino. Querem que eu pare aqui? A primeira fase de treino é que ele começou a fazer a 3, então eu vou pensar no intervalo 1 para 1. Ele consegue executar com uma qualidade técnica melhor, ele foca mais na técnica. Ele fez 2 semanas com essa intensidade, beleza, vamos passar para 1 para meio. Desenvolveu, viu que ele está conseguindo desenvolver ainda mais, diminui mais o intervalo. Mas isso também é muito do olho clínico do treinador. Ver se realmente isso está causando efeito e ele não está tendo perda técnica, né? Distância dos tiros, a execução, né? De 25 a 400 metros, né? Porque pensando na questão fisiológica, 400 metros, por mais rápido que o atleta seja, vamos supor que ele nadou 400 metros para 4 minutos. Ele já está atingindo zonas de treinamento que já estão começando a fugir do A3, se ele fizer um volume muito alto. Então, se você pode até falar, você vai fazer 800 metros em A3. Fisiologicamente, você não está nadando em A3. O seu esforço pode até falar, nossa, eu estou em A3, eu estou tiro.
mas fisiologicamente não caracteriza um esforço de um quadro fisiológico de A3, né? Exemplos de série, ainda pegando lá o início, lá, 16 de 25 grau A3, a cada 30, 45. Aí beleza. A Carla nadou para 15, a cada 30. Ah, ela já nadou para 17, faz a cada 35. Ah, o Igor tá voltando a treinar agora, tá pesado, coitado. Nadou para 20, faz a cada 40, né? Ou, por exemplo, putz, o menino nadou para 35. Beleza, vamos aumentar, faz a... Ou, de repente, uma outra estratégia para os professores. A gente tem, às vezes, 5 raias para trabalhar. Tem um grupo muito heterogêneo. Aí vai também do jogo de cintura. A gente viu que o menino ele não vai conseguir fazer os 16 de 25. Uma estratégia. Faz um tiro, descansa um tiro. Aí ele vai fazer, o grupo está fazendo a cada 35, vai fazer um a cada 1,10. Ele vai se sentir motivado, ele vai estar fazendo parte, ele não vai se sentir excluído do treino, e vai estar trabalhando a zona fisiológica determinada pelo técnico. 8 de 53, 1 para 1. Mesma coisa. O treinador dificilmente ele consegue individualizar um intervalo se ele tem um grupo grande. Ó, você vai fazer a cada um 5, você a cada um 10. O máximo que ele consegue, um técnico humano, vai conseguir no máximo pegar 3 intervalos diferentes, que já é difícil, né? Aí o que ele vai fazer? De repente ele vai adequar a distância para alguns ou o número de tiro para outros. Se de repente ele tem auxiliares, que no caso do Master é difícil, aí às vezes dá para pegar 6 intervalos diferentes. Mas a ideia é sempre tentar encaixar e fazer todo mundo fazer parte do jogo, né? Ali a última série que eu botei uma série de aeróbico progressivo. Eu gosto bastante desse tipo de série, que assim, o atleta ele aprende como aumentar a intensidade, que é aquilo que eu falei. Pressão na mão, frequência de perna, respiração, aí no máximo ali de repente aumentar um pouco o trabalho submerso, né? A última alternativa, sabe, aquele que não tem mais o que fazer, o cara está terminando a prova, aí de repente a última alternativa é aumentar a frequência de braço. Mas geralmente aumentar a frequência de braço não quer dizer que ele está nadando mais rápido. Se ele não tiver coordenação, se ele não tiver corpo em cima d'água, ele vai aumentar o arrasto, vai gastar mais energia e vai ficar mais lento. Tá? Essas aqui foram as zonas de treinamento aeróbicas. Tá? Falando um pouquinho da zona anaeróbica, aquela que quase não dói, todo mundo faz com tranquilidade, né? A gente tem aqui algumas divisões também. AA, que é o anaeróbico alático, né? Que é sem a presença do ácido lático, que você nada muito forte, você faz esforços altíssimos, só que o tempo de recuperação e a duração do estímulo não faz você se sentir tão mal quanto as outras intensidades anaeróbicas ali, né? Então, a velocidade máxima é a intensidade de tiros curtos, onde você faz esforço máximo focado em coordenação, intensidade, né? Se você for pensar em frequência cardíaca máxima, se você se esforçou ao máximo, teoricamente seu coração tem que corresponder, né? Geralmente é assim que funciona. Percepção subjetiva de esforço, 10. Por quê? A velocidade, ou o treino anaeróbico alático, é onde você melhora a sua velocidade de reserva. Então, até o fundista, meio fundista, se ele tiver uma velocidade de reserva melhor, que é uma velocidade de reserva? É o tempo base dele. Então, vamos supor, pegando os melhores fundistas do mundo hoje, campeão olímpico lá do 1500, lá, o americano fez 14,38. Só que ele fechou os últimos 50 para 25 de crawl de baixo. Esse cara é lento? Acho que não. Ele deve fazer pelo menos 22, 23 de 50 livre. Fazer 48, 49 de 100 livre. Só que assim, ele tem os limiares tão bem treinados que pensando que ele mantém 58 no 1500, ele faz 48 no 100 livre, são 10 segundos do máximo para o ritmo de prova. É muito bom. Ele consegue nadar para 58 ali, brincando. Daí ele fecha para 53. Ele tem uma velocidade de reserva. Só que para trabalhar essa velocidade de reserva, você precisa fazer isso aqui. Você precisa treinar velocidade. Ah, é igual... Ah, não, eu sou lento, eu nado devagar o dia todo, eu sou um carro 1.0. Tá, mas se você quer fazer aquela distância mais rápida, você tem que fazer o mais rápido possível. Não importa se você nada 50 livre, você cruzou o Canal da Mancha. O objetivo da prova é completar o mais rápido possível. Né? Não é completar a prova. Se o objetivo é completar, é outro foco. Mas se o objetivo é performance,
Você tem que fazer aquilo o mais rápido possível, 1.500, 800 livre. Então não adianta você treinar só nas zonas de treinamento aeróbicas, né? Ah, meu A1, meu A2 é muito bom, só que, por exemplo, um atleta que tem 1 minuto de 100 livre, se ele tiver os limiares excelentes, ele vai nadar um A2 ali para 1,7, 1,8. Legal. Só que o adversário dele nada para 55. 1,7, 1,8 ele está soltando. No final da prova ele acelera e ganha dele. Então aí para o cara que nada 1,0, para ele bater de frente com o cara que nada para 55, talvez ele não nade para 55, mas se ele melhorar a velocidade base dele, os limiares vão estar mais equilibrados, ele consegue ter uma consistência melhor, né? O volume de séries a partir de 100 metros, né? Então, a partir de 100 metros, distribuindo ali as metragens, ou 3 minutos de duração, você está trabalhando a velocidade anaeróbica ali, a lática, o treino curto de sprint ou velocidade de reserva. Os intervalos de 2:1, que aqui que seria 2:1? O intervalo, 2 vezes a execução, ou 8 vezes a execução. Se você pensar que, de repente, um tiro de 10 metros dura 5 segundos, 6 segundos, nossa, 8:1, tá, é a cada 40, a cada 45, não é nada de muito fora do que vocês estão acostumados, é que às vezes dá uma assustada, né? Aí depende muito da distância, do estímulo, né? Pensando em velocidades ali, que nem eu botei, de 10 a 35 metros. Os tiros mais longos, de repente, ó, 35 metros. A Carla, vou usar de novo o exemplo da Carla, ela está muito rápida, ela fez 35 metros para 17 segundos. Beleza. Ela numa fase de treinamento estiver muito bem condicionada, ela consegue fazer, sei lá, 4 de 35 a cada 2 minutos ali. Beleza, até com intervalo menor, trabalhando em alta intensidade. Exemplos de séries ali. 8 tiros de 12,5 sem equipamento, 1 de perna, 3 nadando. É uma estratégia que eu costumo usar bastante. Tiros de velocidade de perna, né? Então eu falo que assim, a velocidade ela sempre vem de baixo para cima. Eu preciso acelerar minha perna para encaixar a posição do corpo, ter uma tração como se fosse um Fusca, mesmo uma tração traseira, para aí eu coordenar o braço. O braço que tem que coordenar com a perna, não a perna que tem que coordenar com o braço. Que dita a velocidade do nada é a perna, né? Então sempre quando vocês pensarem em velocidade, liga a perna. Então sai do submerso, seja lá o que for, pensa na perna. Se pensar primeiro no braço, provavelmente vai patinar, não vai coordenar. Vai girar o braço e não vai ter tração. Ou vai conseguir fazer aquilo durante 5, 10 metros. Não existe prova de 5, 10 metros. A menor prova que tem é os 50 metros. Tá? Na UNAM tem o 25. Mas, mesmo nos 25 metros, se você só girar o braço e não bater perna, não coordena. Né? Uma velocidade assistida, 6 tiros de 15 metros com pé de pato. Ainda focando, de repente, na velocidade de perna. A frequência, você vai se sentir mais rápido. Né? Você vai melhorar a sua posição. Mas focando na coordenação. Ali combinando, ó, 4 tiros de 10 metros sem material a cada 35, 4 tiros de 12,5 com palmar. Sempre quando se pensa em palmar, tá? Foca antes de fazer a força, foca em técnica. Tá? Antes de qualquer coisa que vocês forem fazer, foca em técnica. Todo mundo recebeu o palmar aí? Sim? Aqui a gente vai usar hoje. Tá? Sempre quando vocês colocarem um palmar, vocês têm que falar, eu tenho que nadar o mais certo possível. Ah, natação machuca? Muito pouco. Atletas que treinam muito, assim, atletas de alto rendimento, as lesões vêm por causa do overuse mesmo, não tem como. É igual um carro, ele precisa fazer manutenção, só que a gente não tem como colocar uma peça, assim, é o nosso corpo, ele precisa às vezes recuperar, às vezes tem um caso cirúrgico. Mas os atletas, aqui a nossa população que eu estou falando, tem que prezar muito pela qualidade técnica. Evitar se expor. Ah, palmar tem vários tamanhos. Ah, eu sou grande, eu vou usar o palmar grande. Não, cuidado. Progrida. Faz primeiro com um palmarzinho menor. Ou de repente, ó, são 4 de 12,5. Eu posso fazer os 2 primeiros com palmar, 2 sem palmar, que eu acho que beleza. Posso fazer sem palmar que eu não estou me sentindo bem? Todo plano de aula está sujeito a alteração. Toda aula, todo treino que às vezes é proposto, a gente pode adaptar, tá? Não tenham medo nem vergonha de alterar, porque às vezes é numa dessa que a gente acaba machucando um aluno, ou o professor às vezes não sabe o que está passando, o aluno não quer falar, causa um estímulo não adequado. Né? 10 de 50 com variação de velocidade, né? A cada 50 eu vou crescendo. Começa com 10, 12,5, 25. Aí qual que seria a ideia dessa série? Comece com uma velocidade máxima na metragem mais curta e tento manter essa velocidade durante até os 35 metros. Então você vai aprendendo a nadar na velocidade alta
e mantendo conforme vai aumentando a distância. E a ideia é isso, quando você vai nadar um tiro de 50, você tem que nadar no 100%, né? Só que para isso você tem que começar nadando metragens menores na intensidade máxima. Aqui é aqueles treinos que já começa, aqui não tem uma ilustração, já é aquela ilustração que você está tipo deitado, passando mal, querendo vomitar, querendo ir embora, vai no banheiro, finge que está mal. Aqui são os treinos anaeróbicos que realmente causam mais estresse no organismo, acidose, dor, vontade de querer não nadar aquele dia, mas, principalmente para os nadadores de intensidade, provas curtas, essa aqui é onde faz a diferença, né? É essa faixa de treinamento que faz a diferença, é onde o cara aprende a tolerar a dor, né? Porque a dor é gerada nessa série aqui do início ao fim. Você tem que aprender a lidar com ela, você vai ter que virar amigo da dor, né? Então, o trabalho de AN1, né, ou a primeira zona anaeróbica ali, resistência anaeróbica, né, frequência máxima de 90% a 100%. 90% para os fundistas resistentes, para o velocista já está no 100% só de ouvir essa série. Vai ouvir a série de AN já está 100%. Percepção subjetiva de esforço ali de 9 a 10, né, nos volumes de série a partir de 200 metros a 5 minutos de duração. Os intervalos entre os tiros, aí já começa a melhorar um pouco, né? Dependendo da fase de treino, dependendo da treinabilidade do atleta, dependendo do nível do atleta, né? Pode ser de 1 para 1, 2 para 1 ou 3 para 1, tá? E a distância dos tiros, de 15 metros a 200 metros. Pô, mas 15 metros não era a velocidade alática lá? Tá, depende. Você nada 15 metros em 6 segundos, de repente o Joãozinho ele nada 15 metros em 25 segundos, né? Ele já não está no anaeróbico alático, ele já está fazendo muito mais movimentos, né? Aí a gente tem que tentar enquadrar dentro da série. Geralmente os tiros são realizados sem soltura, tá? Isso não é uma regra, tá? Mas se pensando geralmente, quando se foca na zona de treinamento, o treinador ele mostra para o atleta lá, ó, você vai fazer uma série de AN, direto, você chega e chora na baliza enquanto está descansando, não dá tempo de soltar e não se deve soltar. Porque o foco é a resistência anaeróbica, né? Você vai ter aquela recuperação parcial, mas descansando passivamente. Exemplos de série. 8 de 25 AN a cada 40 segundos. Aí, as adaptações podem ser feitas dependendo do grupo. Ah, eu vou descansar muito pouco fazendo 25 metros, 15 metros, tá? Ou, eu quero evoluir, eu quero melhorar, faz um de 25, um de 15. Beleza? 4 de 25, 4 de 15. Ou faz um, descansa um. Não, beleza, eu nado para 30, só que 10 segundos não vai me recuperar. Só que eu quero fazer com a galera. 30, descansa, faz 25 a cada um 20. Pode ser uma alternativa. Tá? 6 de 50 N1, pausa 2 para 1. Então 2 para 1. Nadei para 30. 1 minuto de intervalo. Então 6 de 50 a cada um 30. Tá? Aqui uma série variando a distância, né? Então vai fazer ali 1 de 100 a N1, 1 para 1. Então nadei para 1 minuto, descanso 1 minuto. 1 de 100 a cada 2 minutos seria 2 de 50. Se eu nadei para 1 minuto, a lógica diz que eu deveria nadar 28, 29. Mas como é 2 para 1, a gente arredonda, a cada um 30. Tá? E 4 de 25 a N a cada 40. Pô, se eu nadei para 1 minuto, 28, 29, eu tenho que nadar para 13, né? Porque 14 com 14 quebrando dá 29, tem que ser mais rápido. Essa seria uma lógica do treinamento, né? Conforme eu vou quebrando a distância, acabando, filho. A intensidade vai subir, porque não tem virada, né? Teoricamente, mesmo cansado, você consegue fazer um pouco mais de intensidade. Ou uma série mais densa, 3 séries de 100 a N1, pausa 2 para 1. Chegou para 1 minuto, faz a cada 3 minutos, descansa 2. Tá? Não. Essa série é sempre feita de dentro d'água. Assim, pode, dependendo da logística, se o professor quiser, ou se tiver tempo, espaço, ele pode fazer saindo de cima. Mas como o intervalo não é muito grande, às vezes a logística do cara sair da água, subir, ele nem descansou. Né? Não dá nem tempo, porque você pensa ali, nos 50 metros, ele vai chegar, 30! Ele não sabe nem onde ele está. Ele subir, às vezes é a hora que ele está em cima do bloco, falta 10 segundos, aí fica um pouco mais difícil. O professor pode utilizar estratégias. Pô,
Às vezes faz o primeiro de cima, os outros de baixo. Aí já pensando um pouco mais em ritmo de prova. Ou, sei lá, um de cima, um de baixo. É uma alternativa, né? Isso vai muito da condição do treino ali. Putz, o grupo é muito heterogêneo, eu vou ter que dar um intervalo mais longo. Fala, ó, pessoal, para quem está tranquilo, vamos tentar fazer do bloco, um de cima, um de baixo. Intensifica o treino, né? Uhum. É uma logística também. É que, por exemplo, às vezes num caso desse, dependendo da logística, o que ele pode fazer se for todo mundo de crawl? Ele solta, sei lá, 2, 3 turmas de um lado, 2 turmas do outro. Daí uma turma nada só de um lado, outra turma nada do outro. Que às vezes ele está soltando uma, ele vai soltar a terceira, já está chegando a primeira, daí ele não consegue nem pegar o tempo, nem ver, né? Aí fica complicado, é uma estratégia também. Ou às vezes um grupo faz a série, outro grupo descansa, enquanto um grupo solta, outro faz a série. Sim. Ah, legal. É uma alternativa. Essa série aqui, essa intensidade, o AN2, né, que é a tolerância anaeróbica, que para mim é o que mais dói na natação, assim, é o tipo de série que causa mais mal-estar. Por quê? A diferença do AN1 para o AN2, assim, é muito pequena, é muito sutil em relação ao esforço. Só que esses 5, 10% de repente que você nada mais rápido, você produz muito mais energia, que é o ácido lático, né? E o tempo de recuperação não é muito maior, começa a mudar muito o seu pH do sangue. Você começa a se sentir muito enjoado, você começa a querer parar, você começa a sentir dor. Aí que você desenvolve ainda mais a sua tolerância à dor, né? Frequência máxima de 90% a 100, eu até tiraria esse 90, botaria a 100. Percepção subjetiva de esforço também, praticamente máxima. Volumes de séries bem similar ao da resistência anaeróbica, né? Muda um pouquinho os intervalos, né? Os intervalos ali vai de 3 para 1 a 10 para 1. As distâncias dos tiros ainda mantém. E geralmente os tiros são realizados sem soltura. Pensando no que ela falou, de sair do bloco e tal, geralmente eu costumo trabalhar, né, na minha logística, trabalhar as séries de tolerância do bloco, exatamente por essa questão do intervalo, né? Como o intervalo ele propicia, às vezes, o atleta ter um tempo maior de concentração, às vezes eu solto uma série, volto, solto outra, e o tiro de 50, às vezes, a cada 5, eu consigo fazer com que todos pratiquem a série do bloco. Né, intensifica mais. Às vezes eu tenho pouco espaço, uma logística pior, aí a gente faz de baixo. Né? Objetivos ali, exemplos de série. Ó, 4 de 50 do bloco a cada 4 minutos sem soltura. Então você produz uma intensidade praticamente máxima, né? E você tem um intervalo ali médio, do primeiro para o segundo você falar. Beleza, só que de repente o corpo começa a dar uma endurecida. Ali uma série que acaba trabalhando a variação do bloco de baixo, né? 10 de 25 forte no bloco de baixo, né? A cada 2 minutos. É um intervalo grande, então você gera ali uma intensidade praticamente máxima, só com um volume alto. Variações ali de metragem, 1 de 100 do bloco, intervalo 5 para 1, 1 de 75 do bloco, 4 para 1, 1 de 50 do bloco, 3 para 1, de 25 do bloco, tudo sem soltar, né? Essa é uma série bem desagradável, por sinal. Aquele 5 para 1, 4 para 1, 3 para 1 é uma sugestão só, né? Aí vai muito da logística que vocês têm. Às vezes vocês estão com um grupo ali de atletas mais iniciantes, e essa série não vai ser adequada para eles. Pô, então de repente diminui, faz 1 de 75, 1 de 50 e 2 de 25. Ou 1 de 75, 3 de 50. Tenta, né, dar uma intensidade, uma distância ali para o atleta que cause efeito, que cause adaptação, que ele se sinta motivado em fazer, que ele consiga fazer, né? Mas que realmente cause um efeito de treinamento, que é uma zona de treinamento. Se você quer trabalhar tolerância ao lactato, se você quer fazer ele tolerar a dor, você tem que dar um estímulo que seja bem desafiador, mas que ele consiga fazer, porque senão o atleta ele fica desmotivado, né? Não adianta eu chegar aqui e pegar uma série que o Michael Phelps fez. O Michael Phelps, o Rodrigo não vai conseguir fazer. Tem que trazer para a nossa realidade, tem que adaptar, né?
Não existe o melhor treino no mundo, existe o melhor treino para você, né? Por isso que o princípio da individualidade biológica e da especificidade, esses para mim são os mais importantes, né? Quando a gente trabalha em grupo, é muito difícil a gente conseguir individualizar e ser o mais específico possível, mas esse feeling, o professor, é o que o Daniel falou, o professor ele tem que ter o diferencial, ele é o diferencial na hora, né? E não necessariamente o estímulo que eu estou dando para ela vai causar efeito nele, né? Eu tenho que tentar gerar o mesmo efeito em todos, a série é para o grupo, né? Só que eu tenho que causar o efeito igual em pessoas diferentes, organismos diferentes, né? Outra variação ali, 1,50 forte de baixo, sai para um tiro de 25 perna. Esse tipo de série é realmente para causar um mal-estar. Por quê? Quando você faz esses tiros submáximos ou máximos sem soltura, a fadiga acumula muito, principalmente em membro inferior, porque você trabalha intensidade de submerso, frequência alta de movimentos, e você não solta, a hora que você para, sua perna começa a endurecer. E você fala, beleza, você tem 2 minutos para descansar, você vai sair com um tiro de perna forte. Então, com desconforto muscular, com a fadiga metabólica, com a fadiga neural, você tem que tentar executar a velocidade de perna, mesmo assim. Por quê? No final de uma prova de 100 metros, quem tolera melhor a dor, quem consegue manter o padrão de prova, a técnica, tolerando a dor, geralmente é quem ganha a prova, né? A grosso modo. Às vezes não é esse caso, às vezes tem as exceções, mas todos são treinados. Todos são rápidos, todos são técnicos. Quem aguenta sentir mais dor, quem tolera mais o desconforto, acaba chegando na frente na maioria das vezes. Certo? Sim. Sim. Sim, principalmente assim, de repente, às vezes você está trabalhando com um grupo de categoria, vamos supor, em São Paulo não tem tanto, mas às vezes que eu tive vivência de nadar por equipes do interior, às vezes você está ali na mesma piscina, tem do pré-mirim ao sênior, e às vezes tem um menino que é campeão paulista do júnior a sênior, que é super veloz, e tem os meninos que estão começando. Então, assim, a gente tem que tentar ter essa percepção, ou seja, a mesma coisa no Master, né? Tentar ter essa percepção, putz, o estímulo que eu estou dando está dentro do que está proposto, né? A série é em A1, mas como é que está a frequência de nado? Como é que está a respiração do menino? Né? Que daí, esse é o tipo de coisa que às vezes o professor sozinho num grupo de 30, fica muito difícil a gente ter essa qualidade, né? Mas, às vezes a gente tem que abrir mão daquele grupo que é mais competitivo, de repente lá o seu treinador de atendimento, e focar no pessoal mais iniciante. Olha, melhora isso, descansa aqui, vamos focar mais, faz um tiro, descansa outro. Porque senão você desmotiva, né? Porque aquele atleta que está lá na frente hoje, logo mais ele vai parar, ou logo mais ele vai mudar de clube. E o pessoal que está começando, que a gente está formando, onde o nosso trabalho realmente faz a diferença, ali que a gente tem que botar a mão, ali que a gente bota a mão no trabalho. Altera o treino, adequa para a realidade dele. De repente, para motivar, às vezes, o menino sem material ele não consegue. Dá um implemento de um pé de pato para ele nadar numa velocidade próxima. E aí ele vai trabalhar uma intensidade alta, vai chegar numa velocidade próxima, ele vai se sentir motivado. Pode ser também, né? Intensidade, distância, material, essas variações, dá para dar uma equiparada na galera. Certo. Sim. Pensando, que nem eu falei, zonas de treinamento, focando em treinamento, ali pensando, a grosso modo, sempre em performance. Mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar a intensidade com seus alunos. Obviamente que com um aluno mais iniciante, com lastro fisiológico de treinamento menor, a gente tem que sempre prezar pelo cuidado. Então, por exemplo, a gente descarta os volumes maiores, tanto de estímulo quanto de série. Ele pode, de repente, fazer um esforço progressivo.
Ele construindo a velocidade dele. Porque assim, a velocidade é algo nato. Todo mundo tem velocidade. Se você falar, vai lá, ele vai rápido. Só que é questão de dimensionar o quanto você vai fazer essa intensidade, né? Qual a periodicidade que você vai fazer. Tomar cuidado, de repente, se ele não está tendo uma perda técnica, né? Porque focando em aprendizagem e qualidade de vida, a gente vai trabalhar aqui todas as capacidades dentro do limite da condição dele, mas sempre focando na técnica. Se perceber que, de repente, o aluno, a gente fala, ó, você vai acelerar e ele perdeu a técnica, começou a nadar errado, ó, então vamos fazer isso só 10 metros. Beleza, tudo bem. Às vezes 10 metros, putz, é menos do que aquilo, só que daí uma variação que você pode fazer, diminui um pouco o intervalo, ele vai ter aquela sensação de acúmulo de fadiga. E ele vai falar, nossa, esse treino foi muito forte. Na fisiologia, não é uma série de tolerância, não é uma série anaeróbica, é um estímulo forte. Mas para aquele menino foi, entendeu? Para ele foi. Enquanto os meninos estavam fazendo 2 de 50, ele fez 2 tiros de 10 máximo dentro do mesmo intervalo e atingiu, né? Daí você pode, de repente, fazer brincadeiras, revezamentos, trabalho cooperativos, que a criança, quando está brincando, ela não sente que está fazendo tanto esforço, né? A competição em equipe acaba fazendo ela fazer intensidade, mas não sentir. Pode ser uma estratégia também. Mas se é um público, um pessoal mais novo. Até com os mais velhos, com os meus velhinhos, eu costumo dar, às vezes, umas brincadeiras que eles voltam a ser criança e é muito bom. Aqui eu... Peraí, eu me perdi. Não, esse aqui eu já tinha falado. Não tinha falado. Aqui o trabalho de potência anaeróbica, né? Então aqui são, bem a grosso modo, é aquele negócio, ó, sobe, é tiro do bloco, é máximo, que nem o Daniel falou, ó, bota o traje, são 2 tiros de 50, são 3 tiros de 50. Aí é para executar a máxima intensidade possível, né? O máximo do esforço ali. É aquele negócio, apresenta o melhor que você consegue agora. Isso seria uma série de potência, né? O máximo que você consegue executar. Percepção subjetiva de 10, frequência cardíaca de 100%, o volume de série de 150 até 20 minutos. Pô, 150, 20 minutos? Porque se ele fizer um estímulo máximo de 50 metros, para ele conseguir fazer outro parecido, ó, demora. 8 minutos ali, até mais de intervalo, podendo soltar, para melhorar a sensação, remover um pouco da fadiga, e ele conseguir executar potência. Porque se o objetivo da zona de treinamento é potência, ele não pode trabalhar a resistência, a tolerância, ele tem que recuperar quase que totalmente a questão fisiológica. O que provavelmente acontece é não recuperar a parte muscular. A fadiga muscular acaba sendo um impeditivo, né? E isso também é uma outra questão que acaba limitando o cara que ganha a prova e o cara que não ganha a prova, né? Os intervalos ali, dependendo do nível da fase, de 8:1 a 20:1. Então, já aconteceu de um técnico meu chegar e falar, hoje você tem 3 tiros de 100 para fazer. Você vai soltar, quando você achar que você consegue fazer outro, você faz. Então, não tinha cada, né? Isso é mais para ilustrar. Então, é aquele treino de qualidade, de ritmo de prova, de tiro, né? Seria a velocidade máxima com intervalo que te permita performar o máximo, né? Distâncias dos tiros de 25 a 200, né? Geralmente se realiza soltura entre os tiros, porque como é focando na qualidade, né, focando em ritmo de prova, a soltura vai ajudar a remover um pouco a fadiga metabólica. Tem gente que não gosta de fazer a soltura ativa, que gosta de... Assim, a gente recomenda, né? Fisiologicamente tem comprovação científica que a soltura ajuda na remoção de metabólitos e tudo mais, ou de repente faz uma banheira de gelo, mas é trabalhar a intensidade máxima, né? Exemplos de séries, 4 de 50 tiros do bloco, a cada 8 minutos, soltando 200 a cada tiro. Então ele faz um tiro de 50 máximo, ouviu o tempo? Solta 200. Puta, vai sobrar ainda 3 minutos. É o tempo de você se concentrar, ouvir uma instrução do técnico, fazer uma correção técnica, uma mudança de estratégia e ir para o próximo. Não necessariamente você recuperando quase totalmente, você vai conseguir manter o esforço e o tempo em todos. Isso seria o ideal dos ideais, né? Existe a taxa de decaimento porque somos humanos, temos fadiga metabólica, fadiga muscular, fadiga neural. Às vezes o cara está tanto tempo se concentrando no esforço máximo, uma hora ele não consegue mais se concentrar em fazer o máximo, ele já está fadigado. A cabeça já não comanda mais o corpo, a cabeça está mandando ele descansar, só que ele precisa fazer o esforço, né?
8 tiros de 25 do bloco a cada 4 minutos, faz o tiro de 25, solta 75, ou volta andando, aí vai da estratégia de cada um. Um tiro de 100 do bloco a cada 10, solta 300, 2 de 50 do bloco a cada 6, solta pelo menos 200 ali a cada tiro. 4 tiros do bloco de 25 a cada 4. Uma outra estratégia também, mudando a variação de metragem. 6 tiros de 50 máximo, um do bloco. Um de perna, sem pé de pato de baixo. E um com material. Aí você consegue estimular potência em variações, né? Então você faz um máximo do bloco. Você fez um tiro de prova. Depois você vai tentar executar a máxima intensidade de perna. Lembra que eu falei? A velocidade ela vem de baixo para cima. Então eu costumo trabalhar muito de intensidade de perna. Tiro máximo de perna. Aí, para facilitar, já que ele já está com uma fadiga instaurada, um tiro de 50 máximo com material. Ele consegue nadar com uma frequência acima da prova, focando na coordenação, uma pequena resistência de força, mas ainda trabalhando a potência anaeróbica, né? A cada 6 minutos, faz o tiro, solta 200. Essa é uma outra estratégia também que pode ser feita. Tá? Aqui eu botei mais ou menos quais são os parâmetros utilizados para saber em qual zona de treinamento você está. Tá? A maioria dessas questões que eu coloquei aqui, no dia a dia acaba ficando um pouco inviável. Por exemplo, glicemia, lactato, são poucos treinadores, poucas equipes que conseguem ter essa facilidade, né? Não é prático, não é barato, né? E para um grupo grande fica muito inviável. Mas, geralmente, equipes de ponta ou atletas de alto nível fazem periodicamente testes de lactato, né? Ou de glicemia. Ou executam esses testes sem fazer a coleta do lactato, né? Então, de repente, faz um teste lá, o T20 ou T30, que geralmente é para avaliar a capacidade aeróbica. Velocidade crítica. Alguém conhece esse teste de velocidade crítica? Velocidade crítica, faz um esforço máximo de 100, 200, 400 metros. Aí coleta frequência de nado, frequência cardíaca máxima, parciais. Aí tem um gráfico lá que você consegue calcular a velocidade crítica. Dentro disso você consegue superestimar 1 a 1, superestimar 1 a 2. O step test, eu lembro que eu fiz uma vez na faculdade lá, eu quase morri na faculdade. Eram 10 de 100, 3 a 1, 3 a 2, 3 a 3 no máximo. Eu lembro que eu fiz isso depois do almoço, passei muito mal. Série de melhor média. Então aí, de repente, para um atleta fundista, eu costumo fazer séries testes, né? E não testes, né? Que acaba se diferenciando um pouco. Na minha concepção, como eu trabalho com um público muito heterogêneo, que a maioria dos atletas treinam ali 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, você fazer um teste e dizer que aquilo vai predizer a performance dele é complicado, ainda mais tratando com o público adulto, né? Variáveis de humor, trabalho, família, às vezes dormiu mal, não se alimentou durante o treino, ele vai executar um teste. Você vai dizer que aquele teste vai predizer a performance dele o resto da temporada? Assim, eu já fiz muito isso no início da minha carreira, mas eu via que não tinha muita aplicabilidade, né? Eu comecei a executar alguns testes sempre a final ou ao início de algumas fases de treino, que aí eu usava como avaliação, não como prescrição de performance. Mas isso também para grupos mais homogêneos, né? Porque se você pega, de repente, eu sou técnico da categoria Mirim, todos treinam todos os dias, você dá o mesmo treino para todo mundo, então, teoricamente, você espera uma resposta daquele grupo dentro daquela fase de treino. Ou eu trabalho lá com a seleção paralímpica, todo mundo treina e eu vou fazer os testes. Isso funciona muito bem. Mas para a gente aqui, 99% das pessoas, esses testes não ficam muito fidedignos, assim, eles não têm uma aplicabilidade muito boa. Então, o que eu costumo utilizar no meu dia a dia? Vocês já ouviram falar desse cara aí? Do Borg talvez não, mas da percepção subjetiva de esforço, que eu falei lá, fala, eu estou me sentindo em A1, eu estou me sentindo em A2. A sensação, isso é muito mais válido e muito mais fiel, de repente, do que um teste do lactato ou uma frequência cardíaca máxima. Porque aquela intensidade é o que você conseguiu entregar naquele dia. Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo prático, vou falar de mim, aqui, vou falar do meu dia a dia. Séries de A1. O meu A1, dependendo do dia,
1,10 depende do dia 1,16. Nossa, tudo isso não é. A gente trabalha, a gente fica de pé o dia todo, às vezes a gente treina de manhã, às vezes está com privação de sono, não comeu. Beleza? 16. Hoje eu tô bem, dormi, acordei, tô feliz, motivado, tomei café da manhã, fui passear com a cachorra, 1,10. Tô voando. Acontece, né? Então, tem essa variação. Só que o tanto 1,10 quanto 16 eu me senti em A2, né? Tem dia que é noite, tem dia que você vai fazer o esforço dia 3 e vai fazer o tempo dia 1. Tá tudo bem, né? Que nem eu falei das séries testes, quem já treinou comigo e quem treina comigo, eu costumo fazer blocos de treino. Então, por exemplo, estou na fase de desenvolvimento aeróbico. Eu fiz uma série de 100 metros de A2 lá, vamos supor. São 8 de 100 A2 a cada 1,35. Ah, qual foi sua média? Puta, eu fiz 1,20. Beleza. Semana que vem vai aumentar o volume da série, vamos para 10. Ou você tem que manter o mesmo tempo ou você tem que melhorar. Ou você tem que manter o mesmo tempo e melhorar a percepção. Alguma evolução você tem que ter. Porque essa série ela já está sendo o seu próprio teste, né? Você consegue fazer o seu teste no seu dia a dia. E isso não tem avaliação melhor. 8, tem que ser um pouco mais forte. O intervalo é maior, né? E essa construção do dia a dia eu acho que fica mais fácil para a gente construir para os atletas e os atletas entenderem, né? Eu estou nadando em A1, eu descansei 5 segundos e consegui manter o tempo. Beleza, você está em A1. Eu nadei em A2, descansei 10 segundos, consegui fazer a série, está em A2. Mas se o professor propôs 8 de 100, ele chegou primeiro para um 10, chegou segundo para um 15, começou errado. Já não está trabalhando a zona fisiológica do A2. Ele já deve ter atropelado, já deve ter ido para 3, com intervalo de A2 ele não consegue manter. Aí o que ele faz? O tempo faz isso aqui, ó. Aí ele para, fala, não, beleza, não é nem um 10, nem um 12, tem que fazer, sei lá, um 13, um 14, beleza. Aí ele volta e encaixa para aquele do A2, que é o gasto e a recuperação. Tá bom? Pessoal, desculpa se eu falei muito, se eu fui enrolado, mas a ideia hoje era tentar trazer um pouco do que muita gente fala que é básico, né, no treinamento, mas isso é o nosso arroz e feijão, isso é o todo dia. O A1, o A2, o A3, parece ser clichê, mas isso, se a gente não fizer o básico bem feito, o aluno entender quais são as zonas de treinamento, ele não se conhece, ele não aprende a treinar e ele acaba sempre se frustrando. Porque se o professor não mostrar, ó, essa série é em A2, você tem que nadar em A2, ele está nadando em A3, no outro dia tem A3, como ele vai fazer A3 se no outro dia ele já fez A3? Ele precisa entender como funciona o treinamento, porque é heterocronismo das cargas, então a distribuição dos esforços. Se um dia é proposto um regenerativo, um treino aeróbico fraco, A1, no outro dia A2, e se no A1 ele fez A2, no dia do A2 ele não vai fazer A2, porque ele já está cansado, e assim vai, né? Então, tentar ensinar, ser o mais pedagógico possível. O que é o A1? Você tem que fazer assim, se sentir assim, terminou, deu 10 segundos, sua frequência cardíaca baixou, beleza. O A2, o quanto você cansa, o tempo de descanso, você volta e você consegue fazer. O A3, você fica muito ofegante, você descansa parcialmente, o outro você fica mais ofegante, só que você manteve esforço. Isso é um A3. Tá? Então, tentar trazer essas informações para o aluno, e assim a gente tem uma troca melhor para a gente ser mais assertivo no nosso planejamento. Tá? Lembrando, como eu falei de zonas de treinamento, eu estou pensando em pessoas que nadam de 3 vezes por semana a mais. Tá? Que está desenvolvendo, de repente, treinamento para competição, ou, de repente, um condicionamento mais avançado, alta performance. Beleza? Vou deixar aqui meus contatos. Fiquem à vontade. Tá? Só evitem me mandar mensagem muito tarde, que eu tento dormir cedo. Tá? Mas eu procuro responder sempre que possível. Agradeço de novo meus amigos aqui, que Carlinha, já competi com ela, minha atleta, Marco, já nadei na mesma equipe, a gente já viajou junto para a competição, trabalhamos junto com natação para desporto. O Alex já viajou comigo para a competição, o João, que é médico, já foi meu atleta. Então, todo mundo aqui, a natação trouxe para junto, para perto, e a gente está trocando informações. Pois não? Fica à vontade. Tá. Claro.
Vamos lá. Seu nome? A Patrícia perguntou se um nadador amador, no caso dela, que ela nada 2 vezes por semana, 5 vezes? Amador sou eu, né? Ela perguntou se o atleta, se o praticante de natação, o nadador, ele tem que fazer musculação para nadar bem. Vamos lá. Quando você fala de musculação, eu vou entender como um treino de força, tá? Manifestação de força, treino de força, não entra, de repente, numa zona de treinamento fisiológico aqui. Eu encaro um pouco mais como uma capacidade física, né? Uma questão mais neural. Força. Eu vi um vídeo essa semana que, para mim, foi simples, mas eu falei, nossa, é óbvio. Quando você é criança, você está engatinhando, você vai aprender a andar, você faz o quê? Você tem que ficar de pé. Você tem que fazer força para ficar de pé. Então, a partir desde pequeno, você precisa ter força. Quando você fica velho, a primeira coisa que acontece é o quê? Você perde força. Você não tem força para ficar de pé, você não tem força para sentar, para carregar. Então, assim, trabalhar força, todo mundo deveria trabalhar força. Mas entendam trabalhar força não como ir lá só na academia e fazer musculação. Isso é um tipo de treino de força, né? Se você fizer pilates, você está trabalhando força. Yoga, você está trabalhando outro tipo de força. Trabalhando crossfit, trabalhando treino funcional, você está trabalhando força. Só que se você está falando nadar, o que seria nadar bem? Isso é individual, né? Nadar bem, para mim, é completar o treino com saúde sem sentir dor. Mas, de repente, para o Daniel, nadar bem é ser campeão olímpico, ser recordista mundial. E a musculação, ela pode ser uma forma de desenvolver a força para maximizar a sua performance. Mas, a partir do momento que o treino complementar ele seja maior, mais denso, mais difícil do que o treino principal, aí ele não ajuda, ele atrapalha, né? Então, pensar num padrão que nada 5 dias, que é muito mais, hein? Uma pessoa que nada 5 dias por semana, o recomendado 2 vezes por semana um trabalho de força, né? Para você conseguir, primeiro, prevenir lesões, ter um ganho de força, maximizar sua performance, né? Então, porque menos que 2 vezes você não causa estímulo, você não tem aquele processo de treinamento de continuidade, adaptação. Você faz uma vez, você só sente dolorido, né? Você não tem uma adaptação. Então, é recomendado, de repente, 2 vezes por semana, né? Puta, mas o cara nada 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Aí ele já tem uma treinabilidade diferente. 1 vez por semana já vai causar uma adaptação maior, mas para um atleta de 5 vezes por semana, às vezes um treino não vai adiantar muito. Mas, pensando em performance, o trabalho de força, a musculação é um deles, maximiza a performance. Antes disso, previne lesões, né? E para quem, de repente, vamos supor, o atleta está treinando para perda de peso. Você ganhar massa muscular, aumenta seu metabolismo basal, você acaba maximizando a perda de peso, você melhora a sua postura. Ou o cara que quer ganhar força, ganha força. O fundista que não gosta de fazer musculação, ele não vai fazer a mesma musculação do velocista, mas ele tem que ter um trabalho de força, uma força específica, né? E força é força, é a capacidade do músculo contrair, seja tipo mais tempo ou menos tempo, ele tem que ter força, né? Ou o cara não é atleta, é uma pessoa que faz atividade física normal. Ah, eu só faço hidroginástica, eu só faço caminhada. Bom, faça um trabalho de força, né? Porque senão você não vai ter força para ir até a hidroginástica, você não tem força na perna. Você não consegue carregar sua mochila para ir até a aula de natação. Você precisa ter força, tá bom? Não necessariamente ser grande. Você precisa ter força, é diferente de ser hipertrofiado. Tá? Pessoal, desculpa, eu falei mais alguma pergunta? Pode perguntar. Pergunta aí. Vamos lá, a pergunta dela foi o seguinte, eu treino natação e musculação em dias alternados, essa é a alternativa A. A alternativa B, de repente, seria fazer no mesmo dia a natação e a musculação, só que a musculação antes da natação. Depende do seu objetivo. Na minha concepção, se seu objetivo é qualidade de vida, não vai ter
tanto problema à ordem. Se o objetivo é saúde, melhoria de aptidão física, mas se o objetivo é performance, na minha concepção, o trabalho primeiro tem que ser o principal. Né? Então você treina, de repente, a modalidade que é o objetivo. Aí, com o que sobrou, você faz o complemento. Essa é a minha concepção. Mas, dependendo do objetivo e da fase de treino, você pode utilizar a musculação como uma potencialização do treino de força ou potência que você vai fazer na água. Aí, já pensando... Aí eu recomendo fazer o contrário. Porque o trabalho de musculação, a grosso modo, te deixa... Machuca a sua musculatura. Assim, independente... Deixa a musculatura mais inchada, a articulação mais cansada. E para um treino de endurance, você precisa ter energia, você precisa ter mobilidade, você precisa fazer repetição. Vai impactar no rendimento do treino. Você pode testar. O corpo humano é incrível. Se você treinar, você pode conseguir. Não é o mais recomendado. Né? Seria o melhor dos melhores isso. Porque daí você faz a natação, aí você vai ter um período para descansar, daí você faz a musculação. Aí você vem e nada. Talvez você não se sinta tão bem. Geralmente, nadador, depois que faz qualquer coisa fora d'água, sente dor. Né? Não, assim, que nem... Não, fome, a gente já nasce com fome. Que nem o Marcos falou, o bicho do que o Samir me colocou picou. A Lê falou o bicho do triatlon picou. Acho que eu passo repelente desde criança. Esses bichos não me picam nunca. Não sei o que acontece. Esses bichos aí não chegam em casa. A gente não escolhe o esporte que nos escolhe. A Carla até tentou outro esporte ali, mas eu já tentei fazer um monte de coisa, porque assim, natação, treinamento não é muito fácil, assim, exige. Às vezes a gente não está mais afim, né? A gente tenta outras coisas e vê que de repente não traz o mesmo prazer e a satisfação de nadar. Né? Então quem realmente gosta de nadar, dá reviravoltas na vida, mas a natação está sempre do nosso lado ali. Mas nesse caso eu recomendo fazer a natação sempre antes. Pessoal? Não? Sim? Não? Vamos lá, pessoal. Eu vou voltar alguns slides aqui. Sabe? O A1 começa a construir a questão aeróbica, né? A três passos de Deus, assim, já está quase ali já, né? Não, assim, obviamente que quem é competitivo, né, as intensidades, elas sempre ficam, às vezes, superestimadas, né? A gente sempre quer, pô, meu A2 está um 10, eu quero nadar para um 8. Mas tomem cuidado, porque aquele não é o último tiro da semana, é o último tiro da vida. Tem o amanhã, tem o depois, né? Então, tentem tomar cuidado. Principalmente a gente aqui, que, né, é mais menino, a recuperação é tão importante quanto o treino, né? Vide aí, nosso campeão mundial, recordista mundial, Nicolas Santos, 43 anos, ele tá ainda o cara mais rápido do mundo. Podem falar o que for do Nicolas, ele é um puta de um atleta, esse cara é profissional. E além de tudo, ele conhece o corpo dele, ele sabe o que ele precisa descansar, ele precisa comer, ele precisa executar a intensidade na medida certa. Ele já tem tanto tempo de treino que ele faz o necessário para ele executar aquilo com excelência, né? E eu acho que às vezes os nadadores amadores não necessariamente está começando, às vezes o nadador master amador ou corredor amador se machuca porque não conhece o corpo e não ouve o técnico e não sabe da importância do descanso, né? Tem que aprender, assim, é A1 é A1, é A2 é A2, é A3 é A3, e às vezes não estou me sentindo bem, estou com desconforto, estou com muita dor. Cara, a gente adapta o treino, descansa, né? Porque o corpo começa a dar sinais. O corpo humano é incrível. A gente começa a sentir um desconforto, não é à toa. Nossa, eu estou com uma dorzinha aqui depois daquele treino. Observa, né? Abraçar o mundo sempre é difícil. O mundo dá uma atropelada na gente. Bora. Mas aprendeu, não aprendeu? Não aprendeu.
Não, assim, isso serve como experiência, porque o excesso, né, o treinamento tem, que nem eu falei lá, os princípios do treinamento. Às vezes a gente está muito motivado, que é esse caso, a gente quer e deveria ser feito. Só que em cima de qualidade de vida, a gente tem sim, né, constância. A gente tem um ano de atleta e 10 anos de desuso, né? Vai ter que voltar a cuidar. Ah, é boa lá. A atleta é boa. Dúvida, por favor. O quão confiável são as zonas de treinos que esses relógios, por exemplo, dão? Você realmente confia nisso? Você acha que isso mostra de fato como foi? Sinceramente, olha, eu não tenho embasamento prático para dizer, assim, eu não sou um fiel escudeiro do relógio. Cara, é uma máquina, né? E assim, com uma precisão duvidosa, quem utiliza sabe que assim, às vezes, puta, eu nadei 3.000 metros, marcou 2.500, pô, minha frequência deu 250, impossível. Ela te dá uma noção, né? Ela te dá, é um norte, né? Você acredita se você quiser. Que nem eu falei, percepção subjetiva de esforço, para mim, é o Garmin mais barato que existe, né? Você pegar 6 segundos da sua frequência cardíaca aqui, só que assim, o Garmin é confortável, é bonito, te dá dados, mas não necessariamente aqueles dados são fiéis, você pode botar num testamento. É uma referência, se você se basear só por ele, ele vai ser sua referência, beleza? Igual quando você vai, de repente, fazer a dipometria e a bioimpedância. São maneiras diferentes de quantificar a mesma coisa. Você quer acreditar em qual? Você vai acreditar na bioimpedância? Só bioimpedância. Você vai acreditar, senão você fica com dados cruzados. Pô, o Garmin falou que eu estava em A2 o tempo inteiro. Só que você estava soltando. Não, com certeza. A natação é para mim, pegando o gancho assim, dos 3 esportes básicos da corrida, natação e bicicleta, eu acho que a natação é o mais difícil porque é difícil você quantificar, não tem batímetro, não tem potência, não tem o pace aqui marcando, porque é a palma da mão, é você sentir, né? É o fluir que o Daniel falou, que o Igor falou. Você precisa sentir o corpo inteiro na água e saber. E quem nada, fica um dia sem nadar, já não flui, já não sente igual, né? Esse velocímetro, você tem que desenvolver, obviamente, com um professor indicando, né? Isso você sentiu como? Isso aqui é o A1, beleza. Isso aqui é o A2, beleza. E, de repente, o relógio ali ser um a mais, né? Mas se você falar, não, o Garmin, para mim, é Deus. Tá bom, então ele vai ser seu Deus para sempre. Você vai ter que acreditar nele. Aí, beleza. Cada um acredita em quem quiser. Ó, seu nome? O Diego pergunta. Ó, vamos encerrar até com a pergunta do Diego, você vai responder. E aí depois a gente vai entrar num breve intervalo para todo mundo só levantar, fazer um quick break para a Carol entrar. E aí, durante o intervalo, quem quiser pode perguntar também para ele, tá? Só para a gente não atrasar. Diego, né? Pessoal, o Diego perguntou a respeito dos estímulos e os intervalos desses estímulos, que é o que eu comentei ali um pouco atrás, sobre o heterocronismo das cargas. São temas assim básicos, nossa, que negócio, que nome estranho. Mas é exatamente isso. O intervalo do estímulo para o outro estímulo igual. Então, por exemplo, quanto menor a intensidade, então pensando em zonas aeróbicas, A1, A2, você pode trabalhar ela com 12 horas de intervalo, fisiologicamente falando. Você pode dar todo dia treino de A1 e A2 que seu corpo vai recuperar. O A3, geralmente, você, dependendo do atleta e do volume, você pensa em 48 horas. Um dia sim, um dia não, você consegue trabalhar a zona de A3 tendo uma resposta legal fisiológica e recuperando quase que total para fazer outra sessão.
As zonas anaeróbica, a lática, você pode dar todos os dias. É neural. É neural. Você não tem acúmulo, você não tem muita debilitação fisiológica, você consegue trabalhar. É mais um cansaço neural mental, fisiológico, você consegue trabalhar. Aí já para a parte anaeróbica, dependendo do estímulo, de 48 a 72 horas, né? Então, pensando assim de uma maneira geral, a gente sempre tenta intercalar um estímulo fraco a médio e um estímulo mais alto, pensando de repente num público mais iniciante. Pensando num público de alto rendimento, aí tem diversas maneiras de trabalhar. Tem periodizações que trabalham com intensidade todos os dias, né? Só que daí tem que tomar cuidado com o volume dessa intensidade e o tipo de intensidade, né? Geralmente não é a mesma intensidade. Então, um dia ele trabalhou potência, outro dia ele trabalhou resistência anaeróbica, outro dia ele trabalhou velocidade alática. Então, você pode trabalhar intensidade, mas intensidades diferentes, né? Porque se você causou um estrago no seu corpo metabolicamente, você fez um trabalho de tolerância, você está fisiologicamente destruído, seu corpo está muito cansado, e no outro dia você vai trabalhar o mesmo estímulo, não vai ter adaptação, né? Você não vai atingir aquilo porque o corpo não se recuperou, a intensidade não consegue ser a mesma e não é produtivo. Isso, aí também entra muito a individualidade do atleta, né, a especificidade, e depende muito da fase de treino. Então vamos lá, vamos pensar no atleta de endurance. Ele fez uma série de 3 km de A2, ele fez lá 15 de 200 A2 de manhã. Subentende-se que o ideal seria ele fazer um treino regenerativo à tarde, porque foi um impacto grande. Só que assim, se você falar para Ana Marcela 15 de 100 A2, para ela é arroz e feijão, ela pode comer isso aí no almoço e na janta. Depende muito, né? Por exemplo, se eu fizer 15 de 200 A2, né, Carla? A gente faz hoje, daí talvez terça-feira a gente consiga fazer outra série dessa. Depende muito da individualidade. Quem tem uma capacidade aeróbica ultra desenvolvida, o A2 dela, o lactato dela é tão baixo que ela recupera tão rápido, ela consegue manter padrão, técnica e os tempos até fazer melhor de repente. Obrigado, pessoal.